Muito bem, bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. Hoje eu trago mais um conteúdo adicional a respeito da Trindade. Nesse texto e nesse tema, nesse assunto, eu estou utilizando novamente a Enciclopédia da Apologética Cristã, Resposta ao Escrito da Fé, da editora Vida Acadêmica, do Dr. Norman Kaiser, na página 836. Aqui ele vai trabalhar não somente a defesa, mas também as objeções que grupos fazem contra a Trindade. Nesse vídeo, eu vou fazer um resumo básico, mostrando que a Trindade, por mais que a gente consiga pronunciar, procurar entender, procurar encontrar razões para acreditar na Trindade, né? por mais que a gente consiga fazer formulações teológicas e filosóficas sobre a defesa disso aí, a gente vai aprender aqui que a Trindade é o maior mistério de todos os mistérios. Existe mistério na Escritura, certo? Mas a Trindade é o maior mistério de todos, tá bom? E aqui obviamente também um vídeo que vai defender a Trindade, certo? Eu coloquei aqui 3 ilustrações que vocês estão vendo aí. A primeira não é muito bem assim próximo ao conceito de Trindade, mas é os 3 estados da água. Nós temos do outro lado direito, o triângulo, né? Mostrando aí o que Deus é, o que Deus não é. E também nós temos aí uma formulação matemática: 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Então, é, existem várias formas de perceber, não é, a Trindade de forma ilustrativa, e apenas dessas 2 é que mais funcionam, né? O estado da água em si, basicamente, não é tão perfeito. Não que as outras também sejam perfeitas, né? Mas mesmo assim, é um mistério profundo, né? Bem, aqui o autor, eu achei interessante isso, porque a gente acredita, crê nisso, né? Defende, ensina isso, né? Vivencia isso, mas a minha mente não pode fabricar a Trindade. A minha mente não pode imaginar a Trindade, entendeu? Eu não consigo acessar, nenhum ser humano, por mais santo, perfeito que seja, consegue acessar essa doutrina completamente, né? Não consegue, porque nós somos seres contingentes, seres finitos, né? Nós temos um limite, e a Trindade não é isso, um limite, né? E também não é uma invenção da mente humana, não é um anseio da mente humana, mas é algo que é descoberto a cada dia, né? E isso aponta sempre para a Trindade. Bem, veja só, a doutrina da Trindade não pode ser provada pela razão humana. Veja o que eu disse, a razão humana não consegue provar a Trindade, ou seja, eu não consigo colocar profundamente tudo o que a Trindade é na minha mente, certo? Só é conhecida, só podemos conhecer a Trindade, só podemos acreditar na Trindade porque é apresentada por revelação especial, ou seja, Antigo e Novo Testamento estabelece de uma vez por todas a Trindade, certo? Os concílios de Nicéia, Constantinopla, Calcedônia, enfim, são a tentativa da razão humana procurar comprovar externamente aquilo que é revelado na Escritura. Caso você seja um religioso e não crê na Trindade, é porque você está indo para a perdição. Se você é um religioso e que está atacando a Trindade, você está indo para a perdição. E a nossa oração é que Deus me abra o entendimento, porque esse assunto da Trindade é apresentado por revelação. Ou seja, somente o Espírito Santo pode imprimir na nossa mente essa doutrina. Religião nenhuma pode fazer isso. É impossível, porque não pode ser provada pela razão humana. No entanto, só porque ela ultrapassa a razão, ou seja, só porque a Trindade ultrapassa os limites da razão humana, não significa que vá contra a razão. Ou seja, a Trindade não é contra a razão, mas ela ultrapassa a razão. Então, ela, portanto, não é irracional, ela não é inventada, ela não é contraditória, como muitos acreditam ser. Testemunhas de Jeová, unitaristas, unicistas, tá? As Testemunhas de Jeová, a Igreja Voz da Verdade,
os judeus messiânicos, muito cuidado com os judeus messiânicos, porque eles não acreditam na Trindade, os muçulmanos, entendeu? Então, a Trindade é, portanto, a crença de que é três pessoas em uma natureza. Então, se você acredita nisso, é porque o Espírito de Deus está na sua vida e, assim, isso é fantástico. Então, a Trindade ela deve ser vista, né, como um mistério, mas não é uma contradição. Isto porque pode ultrapassar a capacidade de compreender completamente, mas não vai contra a capacidade de aprender coerentemente. Ou seja, finalizando aqui o vídeo, nós só podemos encontrar realmente a Trindade no Antigo e no Novo Testamento. Se você estudar a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, e não encontrar a Trindade, você está perdido. Qualquer um que estuda a Bíblia e não encontra a Trindade está perdido. Por mais que a gente procure na natureza, na matemática, na geometria, algo que consiga ajudar a gente a entender a Trindade melhor, é imperfeito. Há uma segurança? Há. Há uma compreensão? Existe. Porém, a Trindade era profunda, era um mistério, certo? Bem, aqui o autor traz algumas ilustrações equivocadas, tá? Por exemplo, sobre a Trindade. Algumas pessoas, sem saber, às vezes, não entendem a Trindade e citam essas coisas para tentar explicar. É importante, é bom, porém precisa ter um pouco de cuidado, né? Porque a Trindade é um mistério. Veja só, a Trindade não é como uma corrente de três elos, pois estes são três partes separadas e separáveis. Mas Deus não é separado nem separável. E Deus não é como o mesmo ator com três papéis diferentes numa peça. Aí já fala sobre o modalismo, né? Pois Deus é simultaneamente três pessoas, não uma pessoa representando três papéis. E Deus não é como três estados da água, sólido, líquido e gasoso, pois normalmente a água não está em todos os estados ao mesmo tempo, mas Deus é sempre três pessoas ao mesmo tempo. Certo? Então, o estado da água, né, é um equívoco, infelizmente, né, algumas pessoas até usam, de maneira inocente ou não, mas é imperfeito, sabe? Existe aqui, o autor vai trazer, pelo menos, existem várias outras ilustrações que tentam alcançar o entendimento. Das que eu vi aqui, eu trouxe duas, que é esse triângulo aí e o número matemático, né? Então, a Trindade é semelhante a 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Então, Deus é trino, né? A gente está estudando agora, Deus é triuno, e não tríplice. Sua essência única tem centros múltiplos de personalidade. Essa é a parte da ilustração matemática que você vê aí embaixo, né? Tá certo? Então, se você quiser mostrar de forma assim, visível, seria isso aí, assim, abstrato, né? Matemático, né? Isso se aproxima, né? Certo? Lembre-se que não vai contra a razão, né? Está acima da razão, então a gente pode até usar isso aí, né? Um exemplo, né? Uma outra ilustração é a ilustração geométrica, que você vê aí no vídeo, né? Esse triângulo aí. A ilustração mais utilizada da Trindade é o triângulo. Um triângulo tem três arestas que são inseparáveis uma das outras e simultâneas umas às outras. Né? Se você retirar qualquer uma dessas partes do triângulo, ele deixa de ser triângulo. Então, o triângulo só existe se estiverem seguindo esse perfil geométrico. Então, aqui eu apenas trouxe esse vídeo rápido para mostrar que a Trindade, por mais que a gente se esforce em entender, é um mistério, certo? Mas não vai contra a razão. E também a gente pode se esforçar para compreender a Trindade, utilizando fórmulas matemáticas, geométricas, até mesmo químicas, né? E históricas que auxiliem no entendimento correto da Trindade, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha, pessoal. Nos ajuda aqui a crescer no canal, pois a gente está sempre trazendo conhecimento, informação, dados, né, para vocês poderem se desenvolver cada vez mais, de forma aberta a todos, né? Então, forte abraço, bons estudos. Deixe seu comentário se você gostou do vídeo O Mistério da Trindade. Quais ilustrações você usa para apresentar a Trindade? O estado da água, a fórmula matemática,
ou a forma geométrica? Nós vimos aqui que a forma matemática e a forma geométrica é as melhores que nós temos para auxiliar no entendimento da Trindade, tá bom? Quero saber sua opinião, deixa aí o seu comentário e a sua sugestão, é muito importante, tá bom? Então, forte abraço e até o próximo vídeo.